Em Marcos, capítulo 11. Ok? Marcos, capítulo 11. Se não me engano, é o capítulo onde Jesus vai para Jerusalém, faz a purificação do templo. Isso acontece na última semana. Quem está com fome? Puxa vida, deveria ter comido um biscoitinho na hora do intervalo, porque não come não? Deixa para lá. Deixa para comer em casa. Vamos lá em Marcos 11. É a última semana de Jesus. Não que isso seja importante para o estudo, mas só para você se situar, é quando ele entra na cidade de Jerusalém, montado, aplaudido como rei. Ele já ressuscitou Lázaro, já está selado que ele vai morrer, porque o último milagre que ele fez, o último milagre que chamou a atenção, pelo menos, que houve registro da parte dos evangelistas, de João, que é o mais minucioso para escolher alguns milagres. Não significa que Jesus fez só esses milagres que estão na Bíblia, porque João disse que se fosse escrever não haveria nem papel nem tinta, né? Seria necessário muitos livros. Então, muitas vezes algumas pessoas dizem: mas Jesus não curou todos. Dizem que quando ele foi lá no tanque de Betesda, tinha muitos paralíticos, enfermos e isso aqui, esperando o movimento das águas, ele só curou um. Então não significa que ele quer curar todos. Até isso algumas pessoas dizem, né? Bom, João registra o que lhe convém registrar. Agora, o fato de não dar mais registro se outras pessoas foram curadas em Betesda, eu não posso afirmar que ele não foi curado nem que foi curado, porque não está escrito. Só está escrito que ele curou o homem que carregou a maca. Não é isso? Não diz que ele não curou outros. João focou esse. Assim como alguns lugares, alguns focam que havia um leproso que foi atrás de Jesus. Você vai ver o texto paralelo do Evangelho, que tinham 2 leprosos. Ou seja, tem contradição? Não. Um narrou que ele observou que estava acontecendo com um leproso apenas. E o outro narrou o que estava acontecendo na cena em geral. Pegou 2. Qual está certo, qual está errado? Nenhum está errado. Os 2 estão certos. Sabe que por muito tempo eu pensei que o maná foi dado primeiro e as codornizes depois. De muito tempo, quando eles estavam bem enjoados de maná, aí então Deus mandou codornas. Hoje está valendo, né? Os 2 foram dados no mesmo dia, um de manhã e outro de tarde. Só que até hoje eu acreditava de que a codorna foi dada bem depois, quando eles já estavam reclamando do maná. Não, eles fizeram uma reclamação 45 dias depois. Saíram da terra do Egito, pastores cantarem no mar, celebrar a vitória e chegaram num lugar que não tinha água. Então houve um milagre de Mara. E diz o texto seguinte, que aos 15 dias do segundo mês, então dá 45 dias, 1 mês e 15 dias, eles reclamaram que não tinha pão, não tinha carne. E disseram: você trouxe a gente para morrer nesse deserto? Pelo menos se a gente tivesse morrido lá nas panelas de carne do Egito, era melhor. 45 dias depois. E diz, Deus fala para Moisés: avisa o povo
que eu vou lhes enviar pão e carne. Pela manhã, pão, e à tarde, codornizes. Aí começa a descrição do ocorrido. Vai uns 2 ou 3 capítulos e não fala das codornizes. Fala de como pão veio, como que era feito o pão, quantos dias era para colher, quanto não era para colher, a medida que era para colher, e vai descrevendo, aí você esquece da codorniz. Lá na frente, vai relatar a codorniz. E dá a impressão que já passou um tempão que estava caindo o pão. Tempão que estava caindo o pão, olha que interessante. Mas não é assim. Então, o que confunde muitas vezes, gente, é a forma do relato. Você tem que estar atento também ao relato. Por que é importante prestar atenção? Olha, eu estava falando isso com o apóstolo Marco Antônio. Quando a gente vai fundamentar uma verdade, vai fundamentar um novo mover que não é novo e velho, mas você tem que restaurar uma verdade perdida, é necessário gastar tempo com detalhes. Depois que estiver estabelecido, não precisa mais. Já está consolidado na mente de toda a pessoa. Mas e até consolidar, precisa trabalhar detalhes. Então, nós estamos consolidando sobre a cura do físico, a importância, a biblicidade, né, o fundamento, a obra de Jesus. Será que isso aí é só para algumas pessoas? É só de vez em quando? Não, a gente viu que não, é o fundamento do ministério, é a base do ministério dele. Mas como vamos trabalhar isso? Olhando, como nós vemos, o significado da palavra cativo, o significado da palavra prisão, porque ele veio libertar os cativos. E você vai ver que ele mesmo chama cativo aqueles que estão enfermos, aqueles que estão opressos por Satanás. Opressão ele chama de enfermidade também. Jó sofreu alguns males, não é verdade? Perdas financeiras, perda de filho e perda de saúde. O último grande mal, e que Satanás pediu assim, vou chegar ao máximo. Qual que era? A enfermidade. Olha que interessante, a enfermidade foi o grande mal. Claro que perda de filhos é muito ruim. Perda de bens, muito ruim. Mas todos nós dizemos que, ficando a saúde, a gente se recupera, né? Todos nós sabemos que saúde é algo muito grande mesmo. E até o apóstolo Marco Antônio falou comigo que ele estava vendo alguns textos e aparecia que Deus se alegrava na prosperidade do seu povo. Então ele começou a pesquisar e clicar no seu computador, nos dicionários, para definir bem o que era a prosperidade. Na maioria dos lugares, sabe o que conectava? Cura, saúde. Prosperidade e saúde. Era sempre considerado a maior prosperidade do ser humano. Então, quando Jó está enfermo, que é o último grau que Satanás trabalha com ele, e não uma dorzinha de cabeça, né? Não um desconforto, mas chagas no seu corpo todo. E então, lá no final, o Senhor diz assim: e virou o Senhor o cativeiro de Jó. Mais uma versão, ou mais uma confirmação para chamar os cativos como os enfermos. E deu-lhe em dobro tudo o que possuía. Ou seja, a primeira etapa não está falando das perdas, então. Quando fala cativeiro, não está falando do fato de ter perdido as coisas. Porque ele diz, virou o cativeiro, ele deu em dobro. Ou seja, tratou dois assuntos. Tirou a doença, que era o cativeiro de Satanás, e devolveu, colocou em dobro a ele tudo que ele possuía. É bom a gente prestar atenção em pequenas palavras e associando ela a outros textos. Existe uma argumentação forte para destruir
o fato de que Deus quer curar a todos, e usam muito a vida de Paulo para tentar destruir. Aquelas pessoas que querem destruir o fato de que Deus quer dar saúde 100%, que Deus quer curar as pessoas, se apegam sempre a pequenos detalhes. E uma das coisas que se apegam muito é a enfermidade de Paulo. Eu estou dizendo enfermidade, mas a Bíblia não diz que tinha enfermidade. A Bíblia diz um espinho na carne. E aí associam o espinho com a enfermidade. Em nenhum lugar na Bíblia a palavra espinho está ligada à enfermidade. Nenhum lugar. Cativeiro está. Prisão está. E quando Paulo vai preso, a Bíblia descreve que era prisão o quê? Grade. Não fala que era enfermidade, porque aí descreve realmente que tipo de prisão. Porque se só falasse ele estava preso, poderia também dar a impressão de que era por enfermidade. Mas a primeira vez que aparece a palavra espinho na Bíblia é com relação a aqueles cananitas ou amalequitas, eu não lembro bem qual a designação perfeita, mas que Deus fala que se Israel não os vencesse, não os tirasse, eles seriam como espinhos no seu lado. Então a palavra espinho quer dizer pessoas se opondo a você, guerreando contra você. Isso é espinho. Isso Paulo teve demais. Que eram os judaizantes, aqueles que não queriam que a mensagem do Evangelho, de que Jesus fosse considerado o Messias, fosse pregado como Messias, então queriam destruir o ministério de Paulo. E ele diz, por que foi dado esse espinho? Eu sempre pensava que, e sempre falei, mas cada dia a gente vai percebendo que pode abrir para outras coisas, e a gente tem que chegar à verdade. Que Paulo teria problema com orgulho, porque ele diz, para que eu não, ou para que não exaltasse, porque, devido ao tamanho das revelações, para que não exaltasse. Ora, Deus não tem problema algum em exaltar pessoas, ou que as pessoas sejam exaltadas. Está escrito, se humilhar, Deus te... Então não há problema em exaltar. Deus sempre pega no pé de quem se exalta. É aí que a coisa mora. Mas não me parece que Paulo estava querendo se exaltar, mas parece que ele estava querendo passar as revelações, e por isso havia perseguidores, porque toda perseguição a Paulo foi a mensagem que lhe foi revelada. Isso começou a mudar na minha mente. Parece que não é uma luta então pela questão do orgulho, parece que o espinho está tratando de que uma ação de inimigos tentando parar a exaltação da sua mensagem, da sua revelação. Isso pode ser. Isso faz mais sentido ele falar desse mensageiro de Satanás que fica me esbofeteando por causa das revelações, ou seja, por causa do que eu aprendi, do que eu falo. Ele não quer que eu me exalte, ele não quer que eu cresça, então eu tenho que parar. Isso pode ser. Então Paulo fez uma lista de coisas que o fizeram sofrer, mas não colocou nenhuma enfermidade na lista. Já estive em prisões, e sabe, está escrito que eram prisões físicas, não espirituais. Estive em naufrágios, estive em fome, estive em perseguição, estive em açoites, estive tudo. Nenhuma vez fala enfermidade. E há pessoas que insistem em fazer uma teologia para dizer que não, para tentar destruir o argumento da cura, fazem uma teologia colocando enfermidade em Paulo. E ele mesmo nunca disse que teve. Aí então partem para outra e diz, não, era cegueira. Por quê? Porque ele teve que escrever com letra grande. Ele nunca afirmou que estava cego, nunca deixou isso claro. Mas alguns dizem porque ele escrevia com letras grandes, é porque ele estava tendo que usar a Bíblia com a versão grande, porque já não enxergava bem. Tem gente que diz isso. E quem diz normalmente não está operando cura.
não está crendo e não está enfatizando e não quer saber disso. E persegue aqueles que estão pregando. Então nós temos que derrubar esses argumentos. No livro Curar Enfermos, Expulsar Demônios, eu gosto desse livro, você vai ver muita argumentação. No Curry Blake, que eu passei o link para o apóstolo, ele leva essa linha de raciocínio de que Paulo não foi enfermo, e não há nenhuma base bíblica para chamá-lo de enfermo. Não tem. Ou seja, ele exortou que havia fracos e doentes e que dormiam, e depois ele ia ser? Não combina? Se ele nunca tivesse exortado acerca desse assunto e se omitido e falado, então até nós podemos aceitar, mas ele combateu isso também, combateu, falando: parem, vocês não podem estar enfermos, porque o corpo já foi dado por vós. Ele combateu. Então como é que ele ia combater na vida dos outros e conviver na sua? Amém? Então se alguém quer apagar a sua fé e dizer: você fica falando assim, mas Paulo era doente, você já sabe como responder. Amém? Amém. Paulo não era enfermo. Amém? Amém. Ele tinha inimigos, sim, que estavam opondo-se à mensagem, e o tempo todo que ele pregava, sempre chegava um grupinho atrás desfazendo. Sempre. Verdadeiros mensageiros de Satanás. Ok, vamos lá. Estamos no capítulo 11 aí? Marcos 11. No dia 12, verso 12, Jesus entrou em Jerusalém, foi aclamado como rei, jumentinho levou ele. No dia seguinte, eu estou no capítulo 11 de Marcos, verso 12 agora. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Avistando ao longe uma figueira com folhas, foi verificar se encontraria nela algum fruto. Chegando perto dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era a época de figos. Eu não entendo uma coisa, e eu confesso que vou buscar entender um dia isso. Porque Jesus foi procurar figo fora da época, né? E Marcos fez questão de deixar um relato desse, sendo que a gente às vezes deixa relatos de coisas tão grandes e aparentemente mais importantes de fora, e ele põe um detalhe que parece que não precisava ter posto. Mas agora, o mais curioso é o próximo versículo. Então ele a repreendeu. Oh, Jesus chega animado, né? Não sei se pessoas com fome ficam animadas, mas ele vai animado porque ele vê a figueira, está arrancando a barriga. Oh, vou pegar uma fruta aqui. Como a gente, né? Você vê a humanidade, Jesus, a normal, como é normal, eu dizer a normalidade, nem sei se existe, mas muito normal. Qualquer criança, qualquer pessoa que vê uma árvore frutífera e corre nela e procura. Não tem ninguém, não tem nenhum fruto. Olha para a árvore e começa a conversar com ela, repreende ela. E os discípulos escutaram a conversa dele com a figueira. É como se a figueira dissesse: não te dou, eu não vou dar. Ah, é? Não, você não vai comer de mim. Ué, para ele estar conversando com a figueira, será que é um monólogo ou um diálogo? Mas é muito interessante ele dizer para ela: nunca mais, em tempo algum, coma alguém fruto de ti. Depende da versão que está aí. Vamos ver como é que está na sua Bíblia aqui. Verso 12, né? Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Está escrito. E os discípulos ouviram a conversa, gente. Eu acho que eles olharam um para o outro e falaram: o mestre está maluco. O mestre não está bom. Ele acabou de conversar com uma árvore, gente.
Eu acho que aquele oba-oba de ontem, levantaram bandeira para ele, jogaram aquelas palmas na estrada e deixou ele um pouquinho. Ele está alterado, ele está conversando com a árvore, hein? Você vai ter que aprender a conversar. Marcos não escreveu isso aqui só para complicar nossa cabeça. Ele está dizendo que você vai conversar com coisas e não só com pessoas. Eu já sou meio normal fazer isso, porque eu andei em muito lugar fazendo ato profético, conversei com muita coisa ruim. Agora aprende, Jesus conversou com o mar. Falou assim, eu pinto no mar e o mar se acalmou na onda. Não é verdade? Só que ele está estabelecendo um padrão de que nós podemos andar nele. Ele diz, vocês vão fazer isso, vão fazer mais. Ok? Tenho certeza que algum de vocês aqui já parou uma tempestade. Tenho certeza. Já? Sempre tem. Porque é impossível que algum crente não tenha sido conduzido pelo Espírito a parar algo que estava danificando. Tenho certeza que já. E alguns daqui já fizeram chover também. Você já fez, eu tenho certeza. Sempre tem, sempre. Porque Deus permite vivenciarmos isso para mostrar que não é coisa do outro mundo. Não é, profeta? Um amigo meu chegou em Israel e pediu um sinal para Deus, chuva, só que onde estava? No deserto. O guia foi levando, olhou para o céu e falou, não acredito, chuva no deserto? Tudo bem, mas tem a estação certa. Nessa época do ano eu nunca vi. Aí eu deixei ele assim, eu estava pedindo a Deus um sinal. Eu pedi que o sinal fosse chover isso aqui, hoje. E a gente no deserto da Judéia, seco, seco, seco. Ele falou, tudo bem, irmão. Só assim se explica essa chuva, fora totalmente de época e nessa quantidade ainda. Eu aqui não cai chuva. Você tem que pegar a sua Bíblia e riscar a palavra impossível. Pega o dicionário, a Bíblia não, o dicionário, desculpa, e risca a palavra impossível. Porque não há essa palavra para Deus. Por que tem que estar no nosso vocabulário? Ok, então, Jesus conversando com uma figueira, ele diz para ela, nunca mais ninguém ou alguém em nenhum tempo coma mais fruto de ti. Já que eu não comi, ninguém mais come. Menino bravo, botou a bola debaixo, mas ninguém joga, eu não jogo, ninguém joga. Eu não como, ninguém come. Não é? Foram embora. Os discípulos escutaram. Isso significa que ele falou alto. Ele não cochichou, ele disse alto. Aquele dia Jesus queria ensinar. Jesus queria passar um fundamento. Lembre-se, Jesus não montou uma igreja, não comprou cadeiras, não fez o sistema nosso. A forma que ele ensinava não era como nós ensinamos. Como nós ensinamos? Nós fazemos um seminário, nós marcamos dia e horário, nós trazemos uma filmadora, nós trazemos preletores, ensinadores, equipamentos, e ensinamos dessa maneira. Nada errado, funciona também. Na época de Jesus não funcionava assim. Como que ele ensinava? Andando, indo. E isso era muito mais difícil. Muito mais difícil. Imagina você sair com 12 pessoas de cidade após cidade, sustento, comida, pouso, mandar recursos para a família, envia um dinheirinho para a família, abastece em casa, se são 12 homens, 12 casados, 12 esposas, e uma filharada, e 12 filhos de cada um. Que precisa de sustento. Então ele vai ensinando, andando pelo caminho, e não para fazer classe. Quando ele para, senta numa grama, senta num lugar, e as aulas sempre são acompanhadas de uma prática, fazendo algo para marcar aquele lugar. Então ele começou a aula
Só que ele não avisou que estava começando uma lição. Ele foi lá e conversou com a figueira, soltou um decreto de que ela não desse mais fruto e foi embora. E falou alto e os seus discípulos estão perto. Não explicou nada e foram embora. Vamos lá? Pula agora uma página e vai para o versículo 20. O 19 diz que ao pôr do sol eles saíram da cidade. Certamente foi de Jerusalém. E no dia seguinte, caminhando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde as raízes. Um dia passou e passaram de novo no mesmo lugar. Saíram de Betânia, no caminho, vou usar a palavra que Pedro usa, amaldiçoou a figueira. Diz que ele disse para ninguém mais comer, não fala que ele amaldiçoou. Pedro interpretou isso como maldição. Vai, volta de tardezinha, passa no escuro já pela figueira, não vê, dorme, volta no dia seguinte de manhã e aí observa, a figueira está seca. Pedro, recordando-se do ocorrido, informou a Jesus: Mestre, Rabi, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Então Jesus disse: quê? Fala de novo para mim essa frase. Qual que é o assunto? A aula começou a ser preparada no dia anterior. O assunto era fé. Interessante, né? Foca o que Jesus quer dizer primeiro. A primeira frase sempre, gente, é para responder ou é para dizer o centro do assunto, o motivo principal. Me lembrem, depois eu quero levar vocês para Mateus 17. Mateus 17, 20. Para responder uma pergunta, eu disse: por que não podemos expulsar esse demônio? Ok? Vocês lembram de um caso de um demônio que não saía, chamaram Jesus, disseram: seus discípulos não puderam expulsá-lo. Mateus 17, se não me engano, 20. Por que não pôde expulsar? Sempre há uma confusão nas respostas. Uns dizem porque a casta só saía com jejum e oração, e outros dizem porque eles não tiveram fé. Ou uma coisa ou outra. Ou não saiu porque era por causa de jejum e oração, ou era por causa de fé. Qual que vocês acham que foi? Uma crise de fé. Eu acho que é com jejum e oração. Vamos olhar depois, porque eu quero que você me cobre isso daqui a pouco. Porque tem duas. Eu acho que é a maioria das pessoas têm muitas coisas não saem. Por exemplo, eu mesmo tenho muita fé. Eu sei em Deus, confio em Deus. Por isso que eu acho que eu sou viva. Mas jejum e oração, eu acho que é mais difícil. Vamos ver na Bíblia daqui a pouquinho. Vamos continuar, porque esse é o assunto que vai mexer o nervo. Esse é o ponto onde ou é curado ou não é curado. Ou a obra de Deus se realiza ou não realiza. Já está feito, Ele prometeu. Então, alguma coisa vai precisar da parte humana para que aconteça. Não é isso? Então vamos lá. Jesus disse para ele: tende fé em Deus. Ele não mandou: tende fé na fé. Confia na tua fé. Tenha fé em Deus. Isso é tão importante. Onde você está pondo a fé? Porque eu posso falar que eu tenho fé e estou pondo fé nisso. Não, tenha fé naquele que fez a obra. Tenha fé na palavra. Tenha fé no que ele prometeu. Tenha fé na palavra dele.
Às vezes eu tenho a tendência para ter fé na minha fé. E com toda certeza, eu vos asseguro, com quanto de certeza? Que se qualquer, que tipo de pessoa? O que é qualquer pessoa? Ué, vocês repetiram a mesma coisa? Qualquer é uma expressão até menospresiva, não é não? Isso aí é qualquer pessoa. É uma pessoa muito especial? É uma pessoa que tem uma fé grande? É um qualquer. É um pastor? Pode ser. É um apóstolo? Aí você diz, não, é qualquer pessoa. Ou seja, se o apóstolo não for qualquer um, ele também não pode realizar isso, porque isso aqui é para qualquer um fazer. Preste atenção em cada palavra de Jesus. É tão importante. Isso foi escrito dessa maneira. Qualquer pessoa, se qualquer pessoa fazer o quê? Disser. Em algumas versões está ordenar. De qualquer forma, dar uma ordem é dizer alguma coisa. Ok? Se uma pessoa disser, se qualquer, vamos falar igual Jesus fez, ordenar, levanta-te, lança-te no mar, e não houver dúvidas. Aonde? Quantas partes do corpo já foram envolvidas aqui nesse versículo? Boca para dizer e coração para crer. Ou seja, qualquer pessoa que tenha boca e coração pode dizer e crer. Qualquer que disser e não houver dúvida, vale uma meia hora de aula só para a gente trabalhar a dúvida. Trabalhar o que é dúvida. Literalmente a palavra dúvida significa ir para trás, recuar de um propósito, voltar do que estava indo, acreditando, e parou e voltou. Duvidar é voltar atrás, ir para trás. Então, qualquer um que insistir no caminho que começou e não voltar atrás daquele caminho, mas crer. Ele amplia o ter fé e vai para crer. Ter fé pode ser alguma coisa bem estática. Desculpa, gente, eu falei que depois nós vamos para Mateus. Depois, eu falei depois. Obrigado pela dica. Continua lá em Marcos, ok? Marcos 11. Vocês estão em Marcos 11? Mateus. Marcos ou Mateus vocês estão? Marcos 11. Não é Mateus 11 não. Ok, vamos lá. Marcos 11, já estamos chegando no verso, estamos no 23. Qualquer pessoa que ordenar a este monte, dizendo, levanta-te, lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crê que se realizará o que pede, assim se lhe fará. Assim será feito. Como será feito? Assim como fala e crê. As coisas vão acontecer exatamente como você está crendo e falando. Assim como você crê e fala. Então, se você não está crendo e está falando mais ou menos, vai ser daquele jeito.
Se você está crendo e está falando uma ordem específica, será daquele jeito. Porque tudo vai acontecer segundo a sua fé. Tudo ocorre segundo o que você crê. E você fala o que crê. Irmãos, a nossa língua tem muito poder. Tiago tem um capítulo 3. O capítulo 3 de Tiago descreve esse poder da língua. Com ela bendizemos, com ela amaldiçoamos, é um pequeno membro que põe em risco a carreira humana e pode lançar todo o corpo no inferno. Tal é o poder da língua. Por que a língua por si só? Não, por causa do que ela faz. Ela fala. Você sabe que você pode declarar fé, com fé, falar com fé, mas depois duvidar e pode falar outra coisa e diminuir o que já está feito. E aí vai ficar um jogo, atrasando o milagre. Mais ou menos isso. Ela disse planta e arranca. Eu vou usar uma ilustração agora exatamente com planta. Existe uma plantinha, eu escutei o Curry falando de um feijão que eles plantam lá no México, que em, não sei se é 2 semanas, ele cresce 7 centímetros. Ou é em uma semana, eu não lembro bem. Se é 2 ou 1, mas vamos por 2. Então o que eles fazem? Eles fazem um buraco de 7 centímetros e plantam a semente. E depois de tantos dias, exato, a pontinha aparece. Durante aqueles 14 dias você não vê nada. Está oculto aos seus olhos. Mas algo está acontecendo. Porque é o tempo daquela, é a natureza daquele tipo de feijão demorar aqueles dias. Mas suponhamos que eu furo 7 centímetros, coloco lá e espero 14 dias e corro lá e nada aconteceu. E aí eu descubro que à noite veio alguém e jogou mais uma camada de terra em cima. Jogou, não 7, ele colocou mais uns 20 ou 30 centímetros. Eu não vi. E agora eu começo a duvidar. Oh, a semente não era boa. Oh, não deu certo. Vou ter que plantar de novo. Com oração de cura é a mesma coisa. Ou com qualquer outro assunto. Existe um tempo que a Bíblia chama a palavra de semente. O semeador saiu a semear. É explicado. A palavra de Deus é a semente. Como é que então semeia-se terra? Ou como é que se coloca algo sobre a nossa palavra de fé e atrasa o tempo dela? Como é que você põe as palavras? Ou como é que você põe as sementes? São palavras. E como é que pode, então, o que é colocado que pode também? São outras palavras contrárias. Se eu rego, eu estou abençoando a palavra, eu estou pondo fé na palavra, eu estou mantendo a fé, eu pondo oração, significa que eu estou regando. Mas qualquer sentimento ou palavra contrária, eu estou colocando mais camadas de dificuldade. Então, ok, na hora de fé, e recebi, fiquei emocionado, e é tudo conforme a gente sabe. E o pastor orou, e eu criei na palavra, então eu orei pela pessoa. Mas então, depois de alguns minutos, a pessoa diz, não senti nada. 5 centímetros de terra em cima. E aí, como é que foi o culto? Uma bênção. O pastor orou por mim e ficou curada? Não, mas eu creio até que você. Mas já está falando, já sem tanta confusão. Em vez de dizer, fui! Já foi mais uma camadinha de terra. E vai colocando. Morreu a semente? Não. Está lá operando? Tá. Só que vai demorar mais tempo. O que nós precisamos fazer para acelerar uma semente? Regar. Como é que é a rega? Paulo diz, um planta, outro rega, Deus dá o crescimento.
Tudo é assim na palavra, até a cura. Rega ela com confirmação, com alegria, com fé. Rega ela. Não recua. Recebeu a oração da cura. Qual era o problema? Estava com câncer, tinha uns caroços no meu seio e o médico disse que podia ser maligno, ou já tinha uma biópsia dizendo que era maligno, coisa do tipo. Então recebeu a oração. Foi decretado cura. Você creu, eu criei. E aí o que você faz? Procura o caroço. Ih, está aqui ainda. Murchou. Por que murchou a pele? O câncer foi curado. Aí corre para o médico, continua o processo, porque a fé foi embora. Foi mesmo naquele minuto. Aí o médico vai, analisa e diz: não tem malignidade, está morto. Aí você, fui curada mesmo. Mas por que precisou passar por aquilo? Tudo bem, é boa confirmação. Mas eu estou só usando uma explicação de como as aparências enganam. Ou você vai ficar refém dos seus sentidos, dos seus olhos, de sintomas, ou vai ser da fé. Não fique refém da fé, mas entenda como é que funciona para você não ser enganado. Vamos voltar aqui à lição. Dize a este monte. Então Jesus vai agora ensinar o que ele começou no dia anterior. Agora ele diz: tende fé em Deus, o assunto aí é fé. E ele diz: com toda certeza, eu vos asseguro que se qualquer pessoa disser ao monte: levanta-te, lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crê que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Portanto, vos afirmo, e ele vai retificar, dizendo: tudo quanto em oração pedis, tenhais fé de que já o recebeste, e assim vos sucederá. Quando é que recebe o milagre? Exatamente no momento em que crê e disser. Não é depois que vai vir. Ela veio. Quando é o momento em que você plantou uma árvore? Quando você pôs a semente. Quando a gente põe a semente? Quando diz a palavra. É aquele momento que plantou. Você já viu a árvore? Não. Quando é que fica grávida? Quando é fecundada. É só depois que aparece o bebê? Não. A vida já começou a crescer dentro. Assim a cura. Amém, igreja? Amém. Quando é que recebe? Jesus diz: naquele momento. Isso é fantástico. Crê que se realizará. Então você vai olhar para o problema e mandá-lo: levanta-te e vai para o mar. Que mar é esse que Jesus está dizendo? Porque ele usou montanha e mar. Se ele podia dizer, usar a figueira, que eu já tinha dado a ilustração da figueira. Eu já tinha feito a figueira, mas aí ele não usa árvore, ele usa uma montanha, que é muito maior que uma árvore. Porque todos nós temos um monte de problemas na vida. Todos nós vamos ter que lançar um monte ao mar de vez em quando. Interessante o mar, porque a Bíblia fala que Deus lança nossos pecados aonde? No mar do... Olha o nome do mar. Então Jesus também quer que nós aprendamos a lançar todos, em toda enfermidade, todo problema, no mar do esquecimento. É lindo, né? Por isso ele usa essas figuras. Tudo tem sentido, mas
Você não precisa também, como diz, fazer uma doutrina em cima disso aqui, dizendo, lança a enfermidade no mar do esquecimento, e toda vez que você for orar, você diz, eu lanço você no mar do esquecimento. Não precisa estabelecer criar um método em cima de uma palavra, porque as formas de curar são muitas, mas o elemento principal é dizer e crer. Crer no coração e dizer. Duas partes do corpo que estarão envolvidas na cura. É o coração para crer e a boca para dizer. Isso é o que Jesus acabou de falar aqui. E o que está escrito acerca da salvação? Quando é que a pessoa é salva? Está escrito na Bíblia, se creres no seu coração e com a sua boca confessares. Diga, salvação e cura estão atrelados e são conseguidas com o mesmo princípio. Elas vêm para nós adquirimos pelo mesmo princípio. Agora ele fala, se tiveres fé como um grão de... Em outra ocasião Jesus ensina isso. Agora eu pergunto, grão de mostarda é grande ou pequeno? Todo mundo sabe disso. Se tiveres uma pequena fé, existe fé maior e fé menor? Jesus disse que se tiver fé do tamanho do grão de mostarda. Só teve duas ocasiões em que ele admirou o tamanho da fé das pessoas. Não é verdade? Quando foi? O centurião e a mulher cananeia ganharam admiração porque havia uma fé muito grande. Engraçado, nenhum dos dois eram judeus. Os dois eram estrangeiros. E ele se admirou porque estrangeiros, eles nem em Israel, porque Israel é a casa dos filhos. E você sabe quanto de... Suponhamos, eu chego aqui, o apóstolo Marcos não me conhece, eu chego aí e digo, Marcos, eu tenho um ministério, estou ensinando nas igrejas, eu gostaria que sua igreja me ajudasse financeiramente. Ele diz, você é de alguma das igrejas minhas, lá do Rio Grande do Sul, onde está meu discípulo, você é da nossa rede? Eu digo, não, você não me conhece, tem um lugar, mas eu gostaria de 10 mil reais para passar um tempo no Rio, ensinando, pregando, curando pessoas. Me ajuda? Eu vou ter um pouco de discussão com ele e tal, e pá. De repente ele cede, confia no que eu estou falando. Eu tive fé, fui até ele e saí com 10 mil reais. Mas enquanto eu estou ali com ele, entra o Jonathan. Entra o Jonathan. Ô pai, eu preciso de 10 mil, pai. Estou completando para comprar um carro. É mesmo, meu filho? É? Toma. 10 mil reais foi dado para ele completar o dinheiro que estava faltando. Quem teve mais fé para conseguir? Eu ou o filho? Quem teve uma grande fé? Ele precisa de uma fé enorme para chegar para o pai dele? Quem precisa de uma fé tão grande? Eu? Porque ele não me conhece. Ele precisou de uma fé muito grande? Não, porque ele sabe quem é o pai sabe, ele conhece o coração do pai, sabe que o pai está disposto a dar. Quando você não era crente para ser salvo, você teve que ter uma fé muito maior do que você precisava para ser curado. Porque agora você é filho. Vai! Por isso que Jesus fala, uma fezinha de nada. Você só precisa sair do seu lugar e ir lá pedir. E acabou. Você não é grande fé, nem isso precisa. Por isso que ele diz, ó, talvez indo no grande mostarda. Ok. Você é filho. Às vezes você pensa que você está numa luta para convencer Deus a dar algo que Ele não quer dar, que Ele é turrão.
Não é isso? Então eu vou ter que implorar bastante, jejuar bastante. Sabe por que você precisa jejuar? Só para quebrar a tua carne. Santificação. Não tem um versículo que fala que o jejum é para cura. Tem até o contrário. Isaías 58 diz: você jejua e não conquista. Porque estende o dedo, que acusa, faz um monte de coisa mesmo para fazer. E jejuar é em vão. Já diz assim. Não existe um embasamento de que você precisa jejuar bastante para conseguir cura. O jejum nunca foi feito para cura. Ele foi feito para te santificar, matar a carne, para sensibilizar mais para as obras de Deus, para as coisas do Espírito. Mas tudo bem. Mas Jesus disse que nós jejuaremos. Só que nenhuma doutrina existe na Bíblia. Jejua bastante para você ter poder para curar. Não. Se creres, verás. Impõe as mãos, creia e o doente será curado. Só isso. Nós não precisamos nem de uma grande fé, irmãos. Nem grande fé é necessário. É relacionar com o Pai. Isso está entrando no seu coração, você está descansando nisso, está confiando nisso. Pois bem, então é só praticar. Porque quem pratica é semelhante à pessoa que constrói uma casa na rocha. Vieram os ventos, sopraram os ventos, vieram a chuva, deu de ímpeto contra ela, mas ela permaneceu. Quem é esse homem? Aquele que ouve e pratica o que ouve. E o que não pratica? É semelhante ao homem que vai, constrói sua casa na areia, vem os ventos, sopra o vento, vem a chuva, dá de ímpeto contra ela e ela vai abaixo. E grande é a sua ruína. Quem é tal homem? O que ouve e não pratica. Quem que derrubou sua casa? Foi Deus? O vento, a chuva? Falta de prática. Ouvir e não fazer. Receber a palavra, mas não crer nela, não agir de acordo com ela. Por isso nossas casas estão às vezes caindo, né? A casa da saúde, nesse caso. Mas se ouvimos e estamos praticando, não tem por que cair. Aleluia. Vamos ver. Em Isaías, em Mateus 4. Vamos para Mateus 17. Obrigado, pastor. Já estão aí. Ainda bem que eu falei antes para a gente poder. Em Mateus 17, eu já até dei uma pincelada sobre a cura, sobre o jejum, né? Muitos falam que, então, para expulsar algum demônio ou curar alguma enfermidade, é preciso jejum e oração. Vamos ver o versículo. Vamos ver do 14 em diante. Mateus 17, 14. Ao chegarem onde se reunia a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e clamou: Senhor, compadece-te do meu filho, pois tem sofrido horrivelmente com ataques epiléticos. Muitas vezes cai no fogo e outros tantos na água. Apresentei-o ao teu discípulo, mas eles não conseguiram curá-lo. Então Jesus exclamou: ó geração sem fé, perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos terei de suportar? Trazei-mo aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, e daquele momento em diante ficou são. Então os discípulos chegaram-se a Jesus e em particular lhe perguntaram: por qual motivo não nos foi possível expulsá-lo? E ele respondeu: por causa
Por causa da pequenez da vossa fé. Pois com toda certeza vos afirmo, que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui a acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Aí tem mas essa espera, se só se espere por meio de jejum e oração. Parece que tem uma contradição então aqui. Ora, algumas Bíblias, vou fazer um tour aqui, tem versículos entre colchetes. Alguém aqui tem isso? O que significa esse entre colchetes? Que esse texto não foi encontrado no original grego, só depois em alguma cópia apareceu. Ou seja, o tradutor ou o autor que fez algum ajuste no texto para tentar explicar um pouco mais, colocou algo fora de lugar. Se está entre colchetes, e os estudiosos dizem que há versões encontradas que não tinha essa parte. Então algum copista colocou. Por quê? Porque a resposta que Jesus deu a eles foi a fé, faltou fé. Segundo argumento, por que isso está fora de lugar? É um princípio? Só não está no lugar certo. Jesus chegaram os discípulos de Jesus e perguntaram: os discípulos de João jejuam, nós jejuamos, por que os teus não jejuam? O que Jesus respondeu? Não se jejua se o noivo está presente, mas quando o noivo for tirado, e chegará tempos em que jejuarão, e não se põe remendo novo quando o velho foi por aí afora. Jesus não colocou sobre os discípulos dele, enquanto eles estivessem com eles, que jejuassem. Como é que ele ia cobrar então? Vocês não conseguiram porque não jejuaram. O Senhor disse para a gente não jejuar, que o Senhor estava conosco. Bingo! Ele não podia cobrar algo que ele não mandou eles fazer. Mas ele jejuou. Como homem. Para abrir o ministério. Então, mas como homem, ele jejuou. E ele disse que ele é o noivo. Jesus jejuou 40 dias, irmãos. E abriu o seu ministério assim. Paulo jejuou e disse: jejuamos demais. E Jesus deixou a doutrina de jejum para nós seguirmos. Mas os discípulos dele, enquanto eles estavam juntos, 3 anos e meio, não jejuaram. Ele disse: depois que eu for, vai jejuar. E todo mundo que começa o ministério, jejua. E se você não fez um jejum de 40 dias, você não começou o seu ministério. Você está ainda em treinamento. Quando Deus me pediu um jejum de 40 dias, eu soube disso. Ele me falou: comece o teu ministério. Eu falei: Jesus, mas já estou há alguns anos. Ele disse: vai começar quando você terminar o jejum. E sabe, quando ele quis dar um upgrade para mudar, ou ampliar, ou entrar numa nova dimensão, ele pediu outro. Eu espero que ele não me peça uma agora que está entrando nesse ministério de cura. Vai se pedir, mas Porque durante muito tempo você só comia um dia e comia no outro. 10 anos. Comia no dia e jejuava no outro. Comia num dia, não era assim? Sim, por 10 anos seguidos eu e Dejair. Um dia um comia, outro dia não comia. E foram revezando. Foram 8 anos fazendo revezamento. Depois mais um ano de cada um sem comer carne. 10 anos. Eu defendo o jejum. Mas eu posso só afirmar, com toda certeza, de que não há doutrina na Bíblia, não há na boca de Jesus, ensino nem dos apóstolos, de que você precisa jejuar para curar.
Eles não curaram, e Jesus foi muito claro, por causa da pequenez da nossa fé. A resposta já estava dada no versículo 20, dá uma olhada. E ele respondeu, eles perguntaram, por qual motivo não podemos expulsá-lo? Ele disse, por causa da pequena fé. Acabou, pode tirar. Lá na frente aparece essa espécie, e está em falência. Então não faz parte da resposta original de Jesus. Amém? Amém. Então eu não estava jejuando, por isso que eu não consegui. Não. Creia e você consegue. Tudo vai também, gente, de habilidade. Isso é outro capítulo à parte, sobre a habilidade de liberar cura. Mas por enquanto vamos ficar aqui com o seguinte propósito. Diga, fale, use a palavra, seja curado. Use o dom da fala. Creia de todo o coração. Se compadece daquela pessoa e soma fé à fé dela. Creia junto com ela. Libera a palavra e será feito, Jesus disse. Em qual momento? Conforme você creu, na hora que você crê. Esse é o ensino puro de Jesus. Sem mistura, irmãos. Sem tirar, sem pôr, sem dificultar. Creia e diga. E quando você disser, a semente foi colocada, ela vai começar a crescer. Remove as pedras, remove a terra de cima, acelera o processo, rega com oração, fala sobre aquilo com convicção, e aquilo se fará conforme a sua fé. Amém? Amém? Glória a Deus, fica de pé. Fique claro que não sou contra o jejum, faço e farei. Porém, o propósito do jejum, ok? Não é para curar pessoas. O máximo talvez seja para curar a nossa incredulidade, né? A alma da gente. Isso sim. Assim como falar em línguas edifica-se. O homem edifica-se a si mesmo. Nós só precisamos de treinamento. Como um dia ensinaram para a gente que falar a língua era de Deus, que era um dos presentes que Deus tinha, né? Que o batismo no Espírito Santo foi meu trabalho. Não entrou na igreja sem conflito, foi com guerra. A própria salvação, irmãos, ficou 1000 e tantos anos, 1500 anos fora da igreja. Lutero se levanta, é um tempo de conflito violento, mas ele restaura uma doutrina de que o justo viverá pela fé, e a salvação é de graça para aquele que crê. E cancelou todos os sistemas de penitência do momento, que eram as indulgências. E assim também nessa geração da reforma, a reforma agora em 2017 vai fazer 500 anos. Deus está restaurando mais um fundamento da cura, do mesmo modo como se recebe a salvação. O Senhor use a nossa vida, sendo curado e ministradores de cura. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É isso. O nome dele tem poder. Amém. Pai, te damos louvor, honra e glória. Por esta porta que se nos abriu no Rio de Janeiro. Senhor, por esta porta apostólica aberta há tanto tempo, desde 2012, mas que agora o Senhor está trazendo mais um fundamento para essa igreja. O Senhor está restaurando a verdade na qual o Senhor Jesus andou e os discípulos dele andaram, Senhor. E nós vamos andar nesse caminho santo e sobrenatural e simples, Senhor, de pôr as mãos e ver a cura acontecer, de crermos no coração e dizermos com a nossa boca, e naquele momento já está feito. É só uma questão de tempo e brota, Senhor. Pai, no nome de Jesus, que esta noite, ao final desta aula, haja cura de enfermidade. Se houver entre nós doentes, Senhor, não ficará mais a partir de porque o
Senhor já morreu por isso, e já sofreu por isso, e nós recebemos a obra completa do Senhor, para que deixemos o Senhor satisfeito com o seu penoso trabalho. O fruto voltará para ti, Senhor. Em nome de Jesus nós te damos graças, e agora, Senhor, esperamos, Senhor, a sua operação entre nós, através de homens e mulheres que vão liberar a palavra de cura, em nome de Jesus. Amém e amém.